Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 13. Cristo, nossa justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Deus requer que confessemos nossos pecados e humilhemos diante dele o coração. Ao mesmo tempo, porém, devemos confiar nele como um terno Pai, que não abandonará aqueles que nele põem a confiança. Muitos de nós andamos pela vista e não pela fé. Cremos nas coisas que se veem, mas não apreciamos as preciosas promessas a nós dadas na palavra de Deus. Todavia, não podemos desonrar mais decididamente a Deus do que mostrando desconfiança no que ele diz e pondo em dúvida se o Senhor nos está falando deveras ou se nos está enganando. Deus não nos abandona por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e entristecer o seu espírito, mas quando nos arrependemos e vamos ter com ele contritos de coração, ele não nos mandará embora. Há entraves a serem removidos, têm sido nutridos sentimentos errados e tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isto nos separa de Deus. Cumpre confessar pecados, haver mais profunda obra de graça no coração. Os que se sentem fracos e desalentados podem tornar-se fortes homens de Deus e realizar nobre trabalho para o Mestre. Devem, porém, trabalhar tendo um elevado ponto de vista. Não devem ser influenciados por motivos egoístas. Os méritos de Cristo, nossa única esperança. Precisamos aprender na escola de Cristo. Coisa alguma senão a sua justiça pode nos dar direito a uma só das bênçãos do concerto da graça. Temos há muito desejado e tentado buscar essas bênçãos, mas não as recebemos porque temos nutrido ideia de que podíamos fazer alguma coisa para nos tornarmos dignos delas. Não temos tirado os olhos de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Importa não pensarmos que nossa própria graça e merecimentos nos hajam de salvar. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Por meio de seu profeta, promete o Senhor: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 7. Devemos crer na simples promessa, e não aceitar sentimentos por fé. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando confiarmos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa o pecado, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Olhamos a nós mesmos como se tivéssemos o poder de salvar-nos, mas Jesus morreu por nós por sermos impotentes para nos salvar. Nele está nossa esperança, nossa justificação, nossa justiça. Não nos devemos desanimar e temer que não temos Salvador ou que ele não tenha pensamentos de misericórdia para conosco. Neste exato momento, ele está levando avante sua obra em nosso favor, convidando-nos a ir ter com ele em nosso desamparo e ser salvos. Desonramo-lo por nossa incredulidade. É surpreendente como tratamos mesmo o nosso melhor amigo. Quão pouca confiança depositamos nele, capaz de salvar perfeitamente e que nos tem dado toda a prova de seu grande amor. Meus irmãos, estáis esperando que vossos méritos vos recomendem ao favor de Deus, pensando que deveis estar livres de pecado, antes de confiar em seu poder para salvar? Se isto é a luta que tem lugar em vosso espírito, temo que não obtenhais nenhuma força e fiqueis afinal desanimados. No deserto, quando o Senhor permitiu que serpentes venenosas picassem os rebeldes israelitas, Moisés foi instruído a erguer uma serpente de metal e convidar todos os feridos a que olhassem para ela e vivessem. Muitos, porém, não viram auxílio neste remédio indicado pelo céu. Os mortos e moribundos se achavam por toda parte ao seu redor, e sabiam que sem auxílio divino sua sorte seria certa, mas lamentavam suas feridas, suas dores, sua infalível morte até que se lhes iam as forças e seus olhos se vidravam, quando poderiam ter recebido cura instantânea.
Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi o Filho do Homem levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 14. Se estáis conscientes de vossos pecados, não consagreis todas as vossas forças a lamentá-los, mas olhai e vivei. Jesus é nosso único Salvador, e embora milhões que necessitam ser curados lhe rejeitem a oferecida misericórdia, pessoa alguma que confie em seus méritos será deixada a perecer. Ao passo que compreendemos o desamparo de nossa condição sem Cristo, não precisamos desanimar. Cumpre-nos descansar em um Salvador crucificado e ressurgido. Pobre alma enferma de pecado e abatida, olha e vive. Jesus empenhou sua palavra, salvará todo aquele que for ter com ele. Ide a Jesus e recebei descanso e paz. Podeis receber a bênção mesmo agora. Satanás sugere que sois impotentes e não podeis beneficiar-vos a vós mesmos. É verdade, sois impotentes. Mas exaltai a Jesus diante dele. Eu tenho um Salvador ressuscitado. Nele confio e ele jamais consentirá que eu seja confundido. Em seu nome eu triunfo. Ele é minha justiça e minha coroa de regozijo. Que ninguém aqui sinta que seu caso é desesperado, pois não é. Podeis ver que sois pecadores e perdidos, mas é justamente por isto que necessitais de um Salvador. Se tendes pecados a confessar, não percais tempo. Estes momentos são ouro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, pois Jesus o prometeu. Precioso Salvador! Seus braços estão abertos para receber-nos, e seu grande coração de amor espera abençoar-nos. Alguns parecem sentir que precisam estar em experiência e provar ao Senhor que se acham reformados antes de poderem reclamar-lhe as bênçãos. Mas essas queridas almas podem reclamar suas bênçãos mesmo agora. Precisam possuir-lhe a graça, o Espírito de Cristo, para ajudar suas fraquezas. Do contrário, não lhes é possível formarem um caráter cristão. Jesus gosta de que nos acheguemos a Ele tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. O arrependimento, bem como o perdão, são dons de Deus por meio de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos nossa necessidade de perdão. Ninguém senão os contritos são perdoados. É, porém, a graça de Deus que faz o coração penitente. Ele está relacionado com todas as nossas fraquezas e enfermidades e ajudar-nos-á. Alguns que se achegam a Deus pelo arrependimento e a confissão, e mesmo creem que os pecados lhes são perdoados, deixam ainda de reclamar como deviam as promessas de Deus. Não veem que Jesus é um Salvador sempre presente, e não estão prontos a confiar a guarda de sua alma a Ele, nele descansando quanto ao aperfeiçoamento da obra da graça começada em seu coração. Ao passo que julgam estar se confiando a Deus, a quantidade de confiança em si próprios. Há pessoas conscienciosas que confiam parte a Deus e parte a si mesmas. Não olham a Deus para serem guardadas por seu poder, mas confiam na vigilância contra a tentação e no cumprimento de certos deveres para serem aceitos por Ele. Não há vitórias nessa espécie de fé. Tais pessoas labutam inutilmente. Sua alma está em contínua servidão e não encontrarão sossego enquanto seus fardos não forem depostos aos pés de Jesus. É mister haver contínua vigilância e fervorosa, amorável dedicação. Estas, porém, virão naturalmente quando a alma estiver guardada pelo poder de Deus mediante a fé. Não podemos fazer nada, absolutamente nada, para nos recomendar ao favor divino. Cumpre-nos não confiar de modo algum em nós nem em nossas boas obras. Mas quando, como criaturas errantes, pecaminosas, vamos ter com Cristo, podemos encontrar descanso em seu amor. Deus aceita toda pessoa que a Ele vai confiando inteiramente nos méritos de um Salvador crucificado.
O amor brota no coração. Talvez não haja êxtase de sentimentos, mas há uma permanente e tranquila confiança. Todo fardo é leve, pois o jugo imposto por Cristo é cômodo. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. A senda que dantes se afigurava envolta em trevas torna-se iluminada pelos raios do sol da justiça. Isto é andar na luz assim como Cristo na luz está.